noite, pessoal. Graça e paz. Amém? Boa noite, graça e paz. Bom, mais uma noite aí de estudos, né? Dando segmento aqui no livro de Apocalipse. Hoje a gente vai estar falando sobre o capítulo 10 deste livro que a gente tem estudado aqui todos os sábados, ok? Semana passada tivemos participação do nosso amigo apóstolo Wellington, que acaba de entrar aqui na live. Um abraço aí, Wellington, para você. Abração, apóstolo Wellington, Deus abençoe. E fiquei muito feliz, Wellington. Essa semana vi o anúncio lá da lanchonete, né? Olha, que Deus te abençoe, querido, nessa empreitada. Tenha muito sucesso, tá? E eu peço a Deus que esteja abençoando vocês, né? Parabéns aí pela iniciativa. Com certeza Deus estará provendo aí na vida de vocês, tá bom? Grande abraço, dá um abraço também na pastora Sandra, né? Que vocês tenham sucesso aí nessa nova empreitada, tá certo, meu amigo? Grande abraço. Quero deixar também um abraço aqui pro pessoal que vai participar com a gente. Obrigado, tentando dar a volta por cima. Com certeza você já deu a volta por cima, tá bom, meu amigo? Isso aí é mais um presente de Deus aí para vocês, e com certeza vocês vão fazer muito sucesso nessa empreitada, tá? E é uma oportunidade de vocês estarem evangelizando, por que não, né? Vender aí os salgadinhos, os lanches, e Deus usando vocês para estar evangelizando também, tá bom? Não importa onde a gente esteja. E essa é uma saída financeira para você, né? Que passou aí tantas dificuldades por conta da enchente, enfim. Mas é Deus abençoando, é Deus aí abrindo novos caminhos aí para você, tá bom, meu querido? Sucesso aí nesse empreendimento, que Deus continue abençoando a tua vida, tá bom? Um abraço aí também pro pessoal que vai participar aqui com a gente, vai entrar mais tarde, vai entrar depois, tá? Que Deus possa estar abençoando a tua vida sobremaneira, tá bom, querido? Mais uma vez, reitero aqui o pedido, inscreva-se no canal Eclesia, tá bom? É muito importante a tua inscrição, você nos ajuda e muito fazendo isso, se inscrevendo no canal, deixando o like nos vídeos, compartilhando o canal. O YouTube, ele começa a divulgar e fazer uma propagação maior do canal, você fazendo isso, tá bom? Compartilhando as nossas lives também, você nos ajuda muito, esses estudos, e evangeliza e abençoa outras pessoas, tá bom? A Sara entrou também aí. Sara, um abração. Um abraço aí pra Sara, um abraço no André, em toda a galera aí da CPNT, família Amém. Almeida, amém? Deus possa estar abençoando vocês também, tá bom? Pessoal, vamos lá então pro estudo de hoje, Apocalipse, capítulo 10, tá? Título desse estudo é o prelúdio da sétima trombeta, e assim como teve um prelúdio, tá? Ou um interlúdio no capítulo anterior, ok? Nós teremos aqui também neste capítulo, antes de falarmos na sétima trombeta, tá certo? Então é necessário pontuar este capítulo aqui, 10, capítulo de transição, tá? E muito importante aqui na nossa caminhada pelo livro de Apocalipse, tá? Até agora nós falamos sobre as
estamos falando, né, melhor dizendo, sobre as 7 trombetas. Já soaram 6 trombetas e aguardamos agora a 7ª trombeta, tá? As últimas 3 trombetas, elas foram anunciadas como os ais que viriam, né? A 5ª trombeta foram os gafanhotos saídos do abismo, que vieram para atormentar os homens, que não tem o selo de Deus. E a 6ª trombeta é uma cavalaria inumerável que mata uma terça parte dos homens impenitentes, né? Ao qual nós falamos semana passada, tá? Sobre essa cavalaria do inferno, tá certo? E quando a 7ª trombeta tocar, não haverá mais chance para os pecadores, tá? A 7ª trombeta, ela vai apontar para o juízo final, então será tarde demais. Lembrando aqui que a interpretação, a leitura do livro de Apocalipse, a gente não faz ele de uma forma convencional, porque senão vai embananar, vai embaralhar tudo na nossa cabeça, tá? A gente está fazendo aqui um paralelismo progressivo, ou seja, algumas cenas elas se repetem em alguns capítulos, só que com outra visão e com outras palavras do apóstolo João, tá bom? E uma das cenas é essa, a 7ª trombeta, ela aponta para o juízo final, mas ainda não é o juízo final, tá? A gente não vai estudar ainda sobre o juízo final. O juízo final é mais um pouco à frente. Então isso quer dizer o seguinte: as coisas elas não são encadeadas ali da maneira que a gente pensa no livro de Apocalipse. A Ana entrou aí também. Abração, Ana, Deus te abençoe. Um abraço aí para nossa amiga Ana Rodrigues, Deus te abençoe, querida. Boa noite para você também, que Deus te abençoe. A você, a Nai, a tua casa, amém. Que a presença de Deus, do Espírito Santo esteja aí com vocês e que Deus possa também te abençoar nessa noite, tá bom? Obrigado aí, Ana, pela tua participação, tá bom? Então será tarde demais, tá bom? E assim como entre o 6º selo e o 7º selo, retifico meus irmãos, obrigado também, tá bom? O 6º e o 7º selo, houve uma mensagem de consolo para a igreja, mostrando os santos em glória. Também entre a 6ª e a 7ª trombeta haverá um interlúdio com a mensagem do anjo forte, tá bom? Trazendo o livrinho aberto em sua mão, né? Essa situação a gente vai comentar aqui hoje à noite, tá bom? O primeiro interlúdio, ele salientou a segurança e a glória do povo de Deus perseguido, e esta agora vai descrever uma mistura de doce e amargo também, que a gente vai ver esta noite. Essa questão aí, né, quando João ele come o livro, come mesmo, tá? Ele dá essa situação, né, do livro ali sendo doce e amargo, tá bom? Deixa eu só ajeitar um pouquinho aqui a iluminação, ok? Ok, vamos lá. Bom, a descrição do anjo forte, né? Vamos começar agora pontuando os versículos, tá? Falando sobre anjo, né? Aqui, já que a gente começa por esse assunto, né? Beijo para você também, Ana. Obrigado aí. Obrigada, Ana. Há mais de 60 referências aos anjos no livro de Apocalipse, tá? Os anjos são o exército de Deus. Eles são enviados para realizar os propósitos de Deus nessa terra, tá? E raramente a gente pensa neles
como espíritos ministradores em nosso favor, tá? Conforme está lá registrado em Hebreus 1,14. Mas um dia no céu nós iremos aprender tudo o que eles fizeram por nós. Amém. Ok? Um abraço aí também para minha mãe que acabou de entrar. Um abração, Nélia, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Dá um abraço aí em todos. Que Deus possa usar a nossa vida nessa noite para a gente transmitir aquilo que Deus quer aqui. Amém? Graça e paz aí também para vocês. Bom, os anjos, eles são valorosos em poder, tá? Tem uma referência lá de Salmos 103 que fala sobre isso. Mas há também anjos mais poderosos do que outros, tá? A gente pode confirmar isso aqui. E aqui em questão, nesse capítulo de Apocalipse, né, no capítulo 10, nós temos um anjo forte e a sua descrição tem grandes semelhanças com o próprio Deus e com o Cordeiro. E falando nisso, a gente vai ler o texto, né, que eu já estava passando batido aqui pelo texto, tá bom? Mas vamos lá. Apocalipse 10, agora sim a leitura do estudo da noite, tá bom? Então vi outro anjo poderoso que descia do céu. Ele estava envolto numa nuvem e havia um arco-íris acima de sua cabeça. Essa versão aqui é a NVI, tá? A nova versão internacional. Sua face era como o sol e suas pernas eram como colunas de fogo. E ele segurava um livrinho que estava em sua mão. Colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Então note que não é um anjo qualquer, tá? É um anjo grande e forte, tá? Ele coloca o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. É claro que isso aqui é uma visão, né? João aqui relatando coisas que ele estava vendo, tá? Mas a gente tem, assim, por leituras de outros textos paralelos a esse aqui, que isso aqui é uma coisa quase que literal, tá? Coloca o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Então era um anjo bem grande, tá? E no versículo 3 ele continua dizendo que esse anjo ele deu um alto brado como o rugido de um leão. E quando ele bradou, os 7 trovões falaram. E logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz do céu que disse: cele o que disseram os 7 trovões e não o escreva. Versículo 5. Então o anjo que eu tinha visto de pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e tudo que neles há, a terra e tudo o que nela há, e o mar e tudo o que nele há, dizendo: não haverá mais demora. Guarda essa frase aqui com você, tá? Não haverá mais demora, porque essa aqui é a frase chave, tá? Ou esse versículo 6 aqui é o versículo chave desse capítulo 10, tá bom? Bom, versículo 7, continuando. Mas nos dizem que o 7º anjo estiver para tocar a sua trombeta, vai se cumprir o mistério de Deus da forma como ele o anunciou aos seus servos, os profetas. Depois falou comigo mais uma vez, a voz que eu tinha ouvido falar do céu, dizendo: vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo que se encontra de pé sobre o mar e sobre a terra. Assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho, e ele me disse: pega-o, coma-o, ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como o mel. Versículo 10. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi, e ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo senti que o meu estômago ficou amargo. E o versículo 11, terminando: então me foi dito: é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Amém? Então essa palavra
do capítulo 10, a visão que João teve, né, narrando todos esses fatos aí que agora a gente começa a comentar, tá bom? Bom, estamos falando do anjo, né? Aqui a gente tem um anjo forte, e sua descrição tem grandes semelhanças com o próprio Deus e com o Cordeiro, ou seja, com Jesus Cristo, ok? E alguns estudiosos entendem que esse anjo forte é uma descrição do próprio Cristo glorificado, conforme ele se apresentou a João no capítulo 1, tá? Outros, entretanto, creem que ele é um anjo que vem direto da presença de Deus e do Cristo ressurreto, tá? Se alguém quiser ajudar aí colocando algum comentário a respeito disso, tá? Pode fazê-lo. Se o Wellington estiver assistindo aí também, Wellington, e quiser comentar alguma coisa, se você tem alguma opinião a respeito disso, tá? Porque nós vamos trazer aqui a interpretação desse anjo, tá? Se é Jesus, se não é, tá bom? E vamos discorrendo aqui, e se você quiser pode deixar o teu comentário aí também. Então há semelhanças muito estreitas entre esse anjo e o próprio Cristo. Contudo, a gente tem que prestar atenção no seguinte: contudo, com todas essas semelhanças, e semelhanças assim muito estreitas, no Apocalipse, anjos são sempre anjos, tá bom? Anjos são sempre anjos. E Cristo, no livro de Apocalipse, nunca é chamado de anjo, tá bom? Esse anjo, ele também tem uma característica que se difere de Cristo, tá? Esse anjo, ele não recebe adoração, ok? E o Apocalipse nunca confunde o Senhor que está assentado no trono com os seus emissários, ou seja, os emissários são os próprios anjos, tá? Que descem à terra. E esse anjo, ele vai anunciar a 7ª trombeta, então virá o fim, tá? Por uma questão assim de lógica e de posição, Cristo nunca anunciaria a 7ª trombeta, tá? Então, nós acreditamos que seja um anjo assim muito especial, tá? E a Bíblia também não dá o nome dele, tá bom? Mas pela posição dele e pelas coisas aqui que estão sendo narradas a respeito desse anjo, a gente pode dizer que é um anjo muito especial, tá bom? Algumas características deste anjo aqui. Bom, ele desce do céu envolto em uma nuvem, tá? Versículo 1. E Deus é geralmente identificado com nuvens na palavra. Deus, ele conduziu o povo de Israel através de uma nuvem luminosa, ok? Lá no deserto, uma nuvem que acompanhava eles ali durante a jornada, né, no dia, protegendo eles do sol, do calor ali excessivo no deserto, né? Nuvens escuras cobriam o Sinai quando a lei de Deus ela foi dada para Moisés, tá? Quando Deus apareceu a Moisés no livro de Êxodo também, foi numa nuvem de glória, ok? Então Deus faz das nuvens, vamos dizer assim, a sua carruagem, tá? E isso a gente tem até uma referência lá em Salmos, Salmo 104, tá bom? Uma nuvem recebeu Jesus quando ele foi elevado ao céu, tá? Referência de Atos 1:9. E quando Jesus voltar, ele virá entre as nuvens. A referência é aqui no próprio Apocalipse, só que no capítulo 1, versículo 7, tá bom?
Então aqui nós temos o quê? Uma operação da santidade de Deus simbolizada pelo rosto do anjo, do juízo, indicado pela nuvem, e da misericórdia e fidelidade ao seu pacto com o seu povo, expressada pelo arco-íris, tá bom? Outras características desse anjo, agora é a Darlene que vai falar. Esse anjo, ele tem um arco-íris por cima de sua cabeça, ok? Então, o arco-íris aparece ao redor do trono de Deus. Lá em Apocalipse 4:3, né, fala que o trono de Deus é um trono de misericórdia. Antes de ser um trono de juízo, Deus se lembra da sua misericórdia na sua ira. O arco-íris é o símbolo da aliança de Deus. Este anjo tem um rosto como o sol. Esta é a mesma descrição de Jesus Cristo em Apocalipse 1:16. Quando Jesus apareceu em glória na transfiguração, seu rosto brilhava como o sol. Ninguém podia olhar o rosto dele. Então ninguém podia olhar no rosto dele, tá? Então a gente vê algumas semelhanças aí, tá? Mas lembrando que não é Jesus, tá bom? Tem características assim muito próximas de Jesus, mas não é Jesus, tá? É um anjo mesmo. E este anjo também tem as pernas como colunas de fogo, né? É uma outra característica desse anjo, e essa descrição é semelhante a que descreve o Cristo glorificado em Apocalipse 1:15, tá? Aonde ele pisa, ele queima e purifica, tá? Esse anjo também tem na mão um livrinho, tá? Aí já no versículo 2 desse texto, né, do capítulo 10. E a palavra grega para livrinho é diferente da usada em Apocalipse capítulo 5, tá? Livrinho não dá a ideia de quê? De rolo, tá? Porque os livros naquela época eles eram escritos em rolo, mas aqui é um livrinho mesmo, tá? O porquê? Ele está aberto no sentido de que seu conteúdo ele é conhecido. O rolo ele continha ou ele contém a revelação do propósito de redenção e justiça que Deus executa na história humana. O livro pequeno ele deve contar uma parte deste propósito divino, tá bom? Outros identificam esse livrinho como a palavra de Deus que deve ser comida e pregada ao mundo, tá bom? Tá lá no versículo 11 aí desse texto. Bom, ainda falando do livrinho, Ezequiel e Jeremias também receberam ordens semelhantes a essa que João recebeu, tá bom? Carlos Alberto aí na área, perdi a hora, não tem problema. Carlos Alberto, Deus abençoe. Não tem problema, quem abriu a igreja hoje foi o anjo, tá bom? Já que a gente está falando sobre o anjo aqui, foi ele que abriu a igreja hoje, tá bom? Tá perdoado, Alberto. Bom, vamos lá. Ezequiel e Jeremias então recebem as mesmas ordens que João recebeu aqui, tá bom? Você pode conferir depois lá em Ezequiel no capítulo 2, no capítulo 3 de Ezequiel e em Jeremias no capítulo 15. Porque ambos comeram o livro e pregaram. O livro era o quê? Era a palavra de Deus. E que palavra era essa? Julgamento e castigo a um povo rebelde, tá bom? Assim também João é chamado a comer o livro e pregar. A igreja é chamada a comer o livro e pregar para uma geração que se aproxima do fim, tá bom? Outra característica desse anjo, ele tem o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, tá? Versículo 2. Deus ele manifesta sua reivindicação
de propriedade sobre o mundo inteiro, pois foi ele quem o criou. E nas 6 primeiras trombetas, apenas parte da criação era o alvo. Agora está em jogo o quê? Toda a criação. E isso descreve que ele exerce poder em todo o mundo e a sua palavra é para o mundo inteiro. O mar e a terra representam a totalidade de quê? Do universo criado, tá bom? Bom, o Alberto colocou, tem pessoas que fumam o livro, aí só fala besteira. Eu já ouvi vários relatos sobre isso, né? Que tem gente que pega as páginas da Bíblia, né? E coloca ali a erva, o fumo, e fumam aquilo ali, né? E no sentido literal que eu estou falando aqui, tá? E tem muita gente que faz isso no sentido espiritual, ou seja, pega a Bíblia, interpreta de qualquer maneira, sai falando um monte de besteira, aí igual o Carlos Alberto colocou, ou trazem coisas que Deus não mandou falar, acrescentam coisas à palavra, e isso aí só tem causado confusão, ok? A ordem aqui para João foi comer, e a gente vai entrar mais profundamente nessa questão de comer a palavra, o que significa, tá bom? Daqui a pouquinho. Joyce também entrou, Um abraço aí para nossa amiga Joyce, dá um abraço aí no Jonico, nas crianças, que Deus possa estar abençoando a vocês também, essa família, essa casa, em nome de Jesus, tá bom? Amém. Obrigado aí pela participação de vocês. Mais uma característica aí desse anjo, né? Este anjo, ele tem voz como de leão. Sim. Bom, mas tem certeza que esse anjo não é Jesus? Não, não é. Esse anjo tem voz como de leão. A voz do leão, né, é a voz do juiz que se aproxima. E a plenitude do juízo, ela se aproxima também. E essa descrição é semelhante àquela que foi dada a Jesus Cristo em Apocalipse 5, no capítulo 5, versículo 5. E a voz de Deus é semelhante ao rugido do leão, tá? O Velho Testamento, de forma comum, fala de o anjo do Senhor, tá? O Antigo Testamento fala de o anjo do Senhor como uma referência a Cristo. A gente tem várias referências, Êxodo capítulo 3, Juízes capítulo 2, Juízes capítulo 6, 2 Samuel capítulo 24, a gente vai encontrar essa referência, o anjo do Senhor. E isto era o quê? Uma manifestação temporária para um propósito especial, ok? E não uma permanente encarnação, tá certo? A gente tem que entender isso. Ainda aí falando sobre a questão do leão, o leão é o rei dos animais, tá bom? E quando ele ruge, não tem animal que pie, não tem animal que emita ali o seu som para competir. Por quê? Quando o leão ruge, todos se silenciam. E quando Cristo bradar, fazendo aí um paralelo, quando Cristo ele bradar, todos vão ouvir a sua voz. Quando Cristo bradar, os 7 trovões, ou seja, todos os trovões, a artilharia do céu, ela estará pronta para agir, tá certo? Bom, esse anjo também, outra característica, agora versículo 3 e 4. Esse anjo, ao falar, ouve-se 7 trovões. A voz do anjo é semelhante aos 7 trovões. E não nos é informado por que João agora não pode escrever sobre o conteúdo dos 7 trovões. Esses trovões são semelhantes à voz poderosa de Deus, que é como trovão, tá? Referência de Salmo 29, 3.
esse número ele precisaria ser 7, por quê? Nós vemos que há em torno do trono 7 espíritos, 7 tochas, 7 chifres, 7 olhos, tá? E esses trovões estão dirigidos a quem? Aos inimigos de Deus. A mãe está falando ali, parece que também Daniel tem essa mesma visão desse mesmo anjo, capítulo 12, versículo 7. Sim, é verdade, é verdade. E eu não sei se é nessa passagem que acho que Daniel ele se prostra diante do anjo. É Daniel agora? Me ajuda aí, mãe, que agora misturou uma coisa com a outra. De repente você está falando de uma passagem, eu estou falando de outra. Mas, e ajudem aí também quem estiver na live, tá bom? Parece que esse anjo fala o seguinte: olha, não se proste diante de mim, tá? Então ele ali comprovando que não era Jesus, tá? Porque só Jesus ele merece ser adorado. Quer dizer, o anjo ele rejeita essa adoração de Daniel. Me ajuda aí, se é essa passagem mesmo, tá? Um abraço aí também para a pastora Cristiane, que acabou de chegar na live. Abração, pastora. Deus te abençoe, minha querida. Em nome de Jesus, abençoe aí a tua casa, amém? Dá um abraço aí no Bruno, em toda essa família aí abençoada, que Deus possa estar abençoando aí vocês, tá bom? Bom, vamos lá. Então esses trovões estão dirigidos aos inimigos de Deus. E o contexto pode nos ajudar a entender, porque sempre que a palavra trovões aparece em Apocalipse, é para falar de um aviso de iminentes manifestações da ira de Deus, tá? E a prova disso é porque há referência de trovões no capítulo 8, há referência de trovões no capítulo 11, que é o capítulo que a gente vai estudar na semana que vem, querendo Deus, é claro, tá? E também no capítulo 16 tem referência de trovões. Então todas essas referências, elas vão falar de manifestações da ira de Deus, tá? Porque o juízo ele está se aproximando, mas João não tem ainda autorização para falar sobre o seu conteúdo, tá certo? E essa revelação aqui em questão é semelhante àquela revelação que Paulo teve no céu, que não pôde ser anunciada, tá bom? João a entendeu, mas não recebeu autorização para escrevê-la. E também não devemos especular o que Deus não nos revelou, tá certo? Então tem muita coisa na Bíblia que Deus não nos... Muita coisa, eu estou exagerando, né? Algumas coisas nós temos na Bíblia que Deus não nos revelou. Então isso aí cai lá na conta de Deuteronômio 29, eu acho que é isso, 29, tá? Ou é 28, alguma coisa assim, que diz que as coisas ocultas pertencem a Deus. Então tem muita gente especulando aí sobre várias coisas, às vezes perdendo tempo, sabe, com coisas que discussões que não vão levar a gente a lugar nenhum e não vai acrescentar em nada isso aí, tá bom? Não vai fundamentar, não vai acrescentar muita coisa na nossa fé, enfim, na nossa caminhada, e muita gente especulando assuntos aí que sabe que, tipo o sexo dos anjos, né? Um exemplo aqui, bem assim, raso, só pra gente entender o que significa isso aí. Minha mãe colocou de Daniel 10:5 em diante, ok? Então, mas eu não sei se a passagem é essa, tá? Que o anjo ele fala, comunica para Daniel ele não se prostrar, tá bom?
E a voz de Deus é geralmente comparada também com trovões, né? Salmo 29, Jó 26, Jó 37, João capítulo 12, tá? Tem essas referências aí de como a voz de Deus é comparada com trovões. E quando a gente ouve um trovão, né? Algumas pessoas se atemorizam, outras pessoas assim têm até superstições, né? Não pode ficar perto da janela ou transportar assim metal, porque aquilo ali vai atrair, né, o raio, enfim. Tem uma série de situações aí, mas para você ver como é a voz de Deus, e principalmente a voz de Deus num momento de juízo, num momento de ira, como vai ser no juízo final. Então realmente é uma coisa pavorosa, tá? Se o trovão a gente já tem assim uma certa cautela, imagine a voz do Todo-Poderoso no seu momento de ira. Olha que situação, ok? Achou aí? Os 5 aqui em diante. Quando de repente vinha um anjo vestido com roupas de linho, usando um cinto, seu corpo brilhava, seu rosto parecia relâmpago, seus olhos eram como chama, brilhavam como bronze, barulho de uma multidão. Fui o único que via essa visão, os meus companheiros não viram nada, mas foram apavorados e fugiram, se esconderam. Fiquei pálido de medo. Quando ouvi o anjo falar, desmaiei e caí de bruços. A mão de alguém me levou, eu fiquei de olho, apoiando sobre as mãos. Eu me disse: Daniel, Deus o ama muito e me mandou falar com você. Fique de pé e preste atenção no que vou dizer. Então eu fiquei de pé, tremendo dos pés até a cabeça. Aí ele disse: não fique com medo, Daniel, Deus ouviu a sua oração. Amém. Essa passagem aqui. Agora eu não sei se foi com Daniel ou se foi com outra pessoa, que o anjo falou que para ele se levantar, eu acho que em outra tradução aqui da Bíblia, para que Daniel não adorasse ao anjo, tá? Só para encaixar aqui em alguma coisa também que a gente está falando aqui desse anjo lá, do capítulo 10 de Apocalipse, tá bom? Mas valeu aí, tá? Pela referência, tá? É mais ou menos assim uma semelhança também em relação a esse anjo aqui que a gente está falando, tá? Bom, e o significado da ordenança para João guardar segredo, né, sobre as vozes dos 7 trovões é a seguinte, né? Vamos lá ler o versículo que a gente está aqui no caso discutindo, né? Vamos lá. No versículo 4, ó. Logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz do céu que disse: cele o que disseram os 7 trovões e não o escreva, ok? Então, essa ordenança para João guardar segredo sobre as vozes dos 7 trovões é a seguinte: nós não podemos nunca saber nem descrever todos os fatores e agentes que determinam o futuro. Nós sabemos o significado, né? A gente já estudou aqui e sabemos o significado dos 7 candeeiros, tá? Nós sabemos os significados dos 7 selos, que também já estudamos. Sabemos o significado das 7 trombetas, quer dizer, das 6, né? Porque a gente ainda vai falar da 7ª. E vamos saber o significado das 7 taças. Mas não nos foi dado saber sobre o significado da mensagem dos 7 trovões, ok?
que está nesse versículo 4 aqui que a gente leu. E isso porque há outras forças trabalhando, há outros princípios que estão operando neste universo. E, portanto, nós devemos ter um cuidado em fazer predições a respeito do futuro. Se nem João, se foi ordenado para João não escrever a respeito das vozes desses trovões, que dirá nós supor aqui alguma coisa? O livro de Apocalipse é tão cheio de símbolos, alegorias, figuras de linguagem, que a gente tem que ter o maior cuidado em interpretar isso. Imagine supor alguma coisa a respeito das vozes desses trovões, ok? Então é querer demais, sabe? Falando aqui um ditado popular para alguns aqui entenderem, cara, é viajar na maionese pensar um negócio desse, tá? E supor coisas que nem mesmo a João foi revelada, tá bom? O anjo, ele está anunciando que não haverá mais tempo antes que o fim ele venha. E o fim não será mais adiado. Por quê? Está na hora de responder às orações dos santos. E nós falamos disso na semana passada. O que move, né, a questão ali do juízo, ele se apresentar, é o que? As orações dos santos, tá? E o propósito divino, ele vai ser alcançado de forma plena, ok? Ainda sobre o anjo, ele se posiciona como um conquistador universal, tá? A postura do anjo é de um conquistador tomando posse do seu território. Note que João traz o relato que ele coloca um pé na terra e um pé no mar. Ou seja, ele reivindica o mundo inteiro, tá? E obviamente só Jesus pode fazer esse reclame. E em breve o anticristo, ele vai reivindicar seu domínio no mundo inteiro. E vai querer que o mundo inteiro se submeta ao seu controle, tá bom? Isso já está para acontecer, tá bom? Isso já está para acontecer. Mas somente Jesus recebeu do Pai essa herança, tá? Satanás, ele pode rugir como leão para espantar as suas presas, conforme está registrado lá em 1 Pedro 5,8, mas só Jesus ruge como leão para proclamar a sua vitória. Amém? Salmos 95 e Isaías 40 é a referência para isso aí que a gente acabou de falar, tá bom? Ele é o leão da tribo de Judá, ok? Bom, a declaração do anjo agora, desse anjo, versículos 5 ao 7. A solenidade de como o anjo declara a sua palavra, versículos 5 e 6, essa declaração nos enche de espanto, tá? Não somente por causa do que ele diz, mas também pela forma como diz, porque essa é uma cena solene. O anjo, ele levanta sua mão direita ao céu e faz um juramento. Novamente aí, voltando na questão, tem certeza que não é Jesus esse anjo? Não é, porque ele faz esse gesto, ele levanta sua mão direita ao céu e faz um juramento. Jesus não precisa jurar nada, ok? Jesus não precisaria tomar essa atitude. Então, né? Se esse anjo é Jesus, né? Como ele faz um juramento em nome de Deus? Deus, ele se colocou sob juramento quando fez seu pacto com Abraão. Deus, ele também jurou por si mesmo quando prometeu a Davi que o Cristo viria de sua família, tá? O juramento é feito a quem? Ao Deus Criador, ok? Então, aqui a gente já
elimina essa questão. É um anjo especial, mas não é Jesus Cristo, tá certo? Bom, o conteúdo do juramento é que não haverá mais demora para a chegada do juízo, tá? Versículo 6 agora. E vários julgamentos já tinham vindo sobre a terra, sobre o mar, sobre os rios, sobre os astros, sobre os homens. Nós estudamos isso nos capítulos anteriores, tá certo? E porém, mais julgamentos ainda estão para vir. E por que a demora? Porque Deus parece demorar. Nos estudos anteriores a gente falava muito disso, né? Que Deus ele vinha com um juízo parcial, a sua ira ainda estava misturada com a graça. Mas a oportunidade, né? Para pecadores. E parece que parece não, a gente tem certeza disso, a porta da graça, ela ainda está aberta, né? Como se Deus ainda sinalizando para o homem, olha, ainda tem tempo. E ao ler toda essa situação, parece que Deus está demorando, mas não. Deus ele tem adiado o seu julgamento para que os pecadores perdidos tenham ainda tempo para se arrependerem. E esse foi o propósito da sexta trombeta. Mas agora Deus irá aqui acelerar o seu julgamento e realizar os seus propósitos. Os santos martirizados, lembre-se quando a gente falou disso no capítulo 6, os santos que foram martirizados estavam clamando por justiça e questionando a demora de Deus. Ok? E os próprios ímpios escarnecerão de Deus e da sua palavra em virtude da demora de Deus em seu julgamento. Isso está lá registrado em 2 Pedro 3, versículo 4. Ok? Mas agora, aqui, a partir deste momento, né, não haverá mais prazo, não haverá mais tempo, mas não haverá mais demora para o arrependimento e a conversão. O juízo está chegando. E no confronto de Deus com os seus inimigos, a vitória de Deus, queridos, vai ser esmagadora. A história, ela avança para o inevitável triunfo de Deus. E ainda que pareça que o mal esteja florescendo, não é possível que no fim ele triunfe. É o que nós falamos semana passada também. O mal, ele nunca vai triunfar. Sabe? Como o Alberto falou ali, né? Que é a salvação. Na verdade, o desejo de Deus é exatamente isso. Desde a queda de Adão, o desejo de Deus sempre foi o quê? Ter uma parceria com o homem. Isso foi corrompido, isso foi estragado em Adão, né? E depois Deus teve que levantar outros homens e outras mulheres, tá? E para dar seguimento nessa parceria, mas mesmo Deus levantando, sempre houve aqueles que corromperam essa parceria, que não deram muito crédito para esta parceria, e Deus até hoje busca, tá, essa questão de parceria com o homem e de salvação, tá bom? Porque é Deus que nos procura, não é a gente que procura Deus. E nós já falamos isso quando a gente aqui tratou da soteriologia, ou a doutrina da salvação, tá bom? Por isso que nós cremos desta forma, que pelo homem, ele nunca, mas nunca, o homem no seu pecado, na sua natureza caída, jamais iria atrás de Deus. É Deus que procura o homem, é Deus que salva o homem, tá? A gente não tem mérito nenhum nisso, e essa salvação é pela graça de Deus, tá? Não é por mérito nosso,
Não é porque Deus ele faz uma expiação futura e vê quem merece ou quem não merece, não. É pela graça de Deus que nós somos salvos. Amém? Alberto também colocou aí, podemos ilustrar assim, quando uma mãe com um chinelo na mão diz, vou contar de 1 até 3 e o 3 demora a sair, é porque a vontade da mãe nunca é punir. Exatamente isso. Alberto, você foi cirúrgico agora. Cirúrgico, tá? Exatamente isso. Exatamente isso. Tá? É o nosso porteiro que fica com o chinelo na mão lá na porta, não querendo bater em ninguém, né? Exatamente isso. Exatamente isso. Assim é o nosso Deus, como esta mãe aí, que o Alberto exemplificou muito bem, muito bem, muito bem. Olha, Deus te usou poderosamente agora, Alberto, poderosamente, ok? Pessoal, alguém quiser comentar aí também, colocar referência, tá? Pode fazer isso, tá bom? Fica à vontade aí também, se você até mesmo discordar de alguma coisa aí também pode colocar, a gente não vai ficar aborrecido aqui, nada disso, tá? A gente está passando aqui essa visão, né? Essa linha aqui de teologia, mas se você não concordar também com alguma coisa, pode colocar aí, né? Se quiser deixar uma pergunta aí também para a gente responder aqui depois, né? Porque responder perguntas aqui se torna uma coisa um pouco complicada em função do tempo, mas você pode deixar também aí tua pergunta, tua dúvida, tá bom? E depois aqui a gente volta no chat e responde a tua pergunta, ou se quiser fazer, deixa lá no Messenger, tá? Fica à vontade aí também, tá bom? Para responder isso, tá bom? Vamos lá. Então o mal ele pode até muitas vezes se mostrar assim, né? Poderoso, sabe? Está fazendo um grande estrago, mas os dias deste mal estão contados. Ele não vai triunfar. O bem sempre triunfa. Deus ele sempre vai triunfar. Tá certo? Então essa palavra, não haverá mais demora, né? Essa palavra ela tá no Cronos, tá? E João ele coloca dessa forma para a gente também poder entender, né? Não haverá mais demora. Essa questão está no nosso tempo, no Cronos, e a gente sabe que tem o Kairos, que é o tempo de Deus. Tá? Mas João coloca dessa forma para que a gente pudesse entender. Tá? E significa também que a paciência de Deus ela tem limite. É uma outra coisa também que está no nosso Cronos. Porque a paciência de Deus não é que ela tenha limite. Né? A gente não pode nem fazer uma comparação assim com a paciência de Deus com a nossa paciência. A Bíblia fala que Deus é longânimo, entendeu? Então, é a paciência infinita. Mas nessa questão aqui, né, dos homens se voltarem contra ele, isso aqui tem um limite. Tem um limite. Essa questão aqui de pecado, essa questão aqui de mal, né? Tem justo, um limite, porque Deus ele tem que usar a sua justiça. Exatamente. Tá? E o soar das 6 trombetas representam todas as oportunidades que Deus dá ao homem para que se arrependa. Nós estudamos aqui sobre isso, né? 6 trombetas soaram, e todas essas 6 estava ali juízos parciais. Estava ali a ira de Deus? Estava. Mas essa ira estava misturada com o quê? Com a graça de Deus. Ou seja, oportunidades em cima de oportunidades. Misericórdia, né? Misericórdia em cima de misericórdia. Deus exercendo isso o tempo todo. Alertando. Mas aqui o caso é o quê? É diferente. O homem chegou num ponto
tão alto de insensibilidade, de endurecimento de coração, que não há mais possibilidade nenhuma de arrependimento. E é aí que o anjo jura que não haverá mais demora para a 7ª trombeta. Eu falei, né, que João falou, não, mas aqui foi o anjo, tá? Não haverá mais demora para essa 7ª trombeta, tá? E quando a 7ª trombeta tocar, haverá o desvendamento total do mistério de Deus, que está lá no versículo 7. E o mistério de Deus aqui tem a ver com o quê? Com o velho problema do mal no mundo. Porque o mal natural e moral existe ainda no mundo. Por que Deus não faz alguma coisa sobre isso? E é óbvio que sabemos que Deus fez, sim, algo sobre isso. Fez? Fez. Aonde? Na cruz do Calvário. Ok? Que Jesus se fez pecado por nós e experimentou em sua carne a ira de Deus pelo mundo pecador. Lembrando um pouquinho sobre as aulas de soteriologia, né? A pergunta que não quer calar, e muitas das vezes a pergunta que tem que ser feita: Jesus, ele morreu na cruz para me salvar. Me salvar de quê? Em primeiro lugar, me salvar da ira de Deus. Ok? Da ira de Deus. Em segundo lugar, me salvar de quê? Me salvar de mim mesmo. Nos salvar de nós mesmos. Porque a ira de Deus, se não fosse Jesus, se não fosse a cruz do Calvário, a ira de Deus, com certeza, viria sobre a humanidade. Então, queridos, aquela cruz era nossa. Por isso que Jesus fala o seguinte: olha, quem quiser me seguir, tome a sua cruz e vá atrás de mim. E esse tomar a cruz, sabe o que significa? Morrer. O evangelho é morte. Você precisa morrer. Você precisa morrer para que Cristo nasça em você, nasça em teu coração. Por isso que Jesus fala isso. Tome a sua cruz e me siga. Me siga para onde? Para ser crucificado. A cruz, ela simboliza morte. Morte dos nossos pecados, morte da nossa vontade. A nossa vontade, os nossos desejos têm que estar crucificados. Por isso que Jesus falou isso. Muita gente confunde esse negócio. Cruz é dificuldade, cruz é isso. Não, cruz é morte. Você precisa morrer. O evangelho é morte. O cerne do evangelho é morte. Porque se você não morrer esta vida, da mesma forma que Jesus falou, olha, quem quiser, salvar sua vida vai ter que perdê-la. Porque quem quiser salvar, porque quem perder a sua vida vai encontrá-la. Ok? Então, cruz é morte, evangelho é morte, morte do nosso eu, morte da nossa vontade, morte do velho homem. Isso precisa morrer para que Cristo ele possa nascer dentro de você. Amém? Então é óbvio que a gente sabe que Deus fez isso, e isso foi na cruz do Calvário, e Jesus ele se fez pecado por nós e experimentou em sua carne a ira de Deus pelo mundo pecador, tá bom? Nós sabemos que Deus está permitindo o mal aumentar, tá? A gente sabe disso, até o mundo ficar maduro para o juízo, porque Deus é quem pagou o preço pelo pecado.
Então, se ele pagou o preço pelo pecado, ele tem todo o direito e é livre para adiar esse julgamento. Mas esse adiamento, essa demora, né, entre aspas, está chegando ao fim, tá? E quando o anjo tocar a 7ª trombeta, o juízo virá, tá bom? Então será o tempo de quê? Da consumação da ira de Deus, ok? Aí, meu amigo, a porta da graça estará fechada, não vai haver mais oportunidade, não vai haver mais misericórdia, e a ira de Deus virá sobre os homens que não se voltaram para Deus, ok? O versículo 7 não diz no momento em que soar a trombeta. O versículo 7 não fala isso. Mas fala o quê? Nos dias da voz do 7º anjo. E a ideia aqui, ela está bem clara. A 7ª trombeta não será tocada só por um instante, mas simboliza aqui o quê? Um período de tempo. A 7ª trombeta, ela vai incluir as 7 taças ou 7 flagelos que levam diretamente ao julgamento final. E a gente vai estudar sobre isso aqui com certeza, tá bom? E logo o povo de Deus receberá a sua gloriosa herança final, sua plena salvação, conforme a promessa anunciada aos servos, os profetas, tá certo? Bom, vamos lá para a gente estar encerrando, vamos aqui para a parte final do capítulo 10. Bom, a ordem do anjo, né? Versículo 8 ao 11. Qual foi essa ordem? João recebe a ordem para fazer o quê? Comer o livrinho, tá? E esse episódio revela a necessidade de assimilarmos a palavra de Deus e fazê-la parte da nossa vida interior. Não era suficiente para João apenas ver ou mesmo conhecer o livrinho. Ele precisava fazer o quê? Comê-lo. E quem não come o livro não pode pregar o livro. O profeta não é um ser autômato. A palavra de Deus é a sua alegria. A palavra de Deus é o seu prazer. E é preciso interiorizar a mensagem, ou seja, assimilá-la. E a mensagem de Deus tem que se encarnar em nós. Amém. Ok? Abração para Karina lá, beijinho, Karina, Deus abençoe. Deus te abençoe aí. Dá um abraço aí no Anderson, uma boa recuperação aí para ele, tá bom? Tá se recuperando bem, né? Graças a Deus. Ainda dá tempo de jogar o Mundial de Futevôlei. Fala para ele. Tá bom? Deus abençoe aí vocês. Dá um abraço também na Isabela, tá bom? Beijinho pra Bela. Deus possa continuar abençoando aí a vida de vocês. Um abraço na irmã Silvia também. Obrigado aí pela participação. Bom, a palavra de Deus ela é comparada à comida. Ela é como o pão, tá? Mateus 4. Ela é como leite, 1 Pedro 2. Ela é como carne, 1 Coríntios capítulo 3. E também ela é comparada com mel, né? Salmo 119. E Jeremias e Ezequiel receberam a ordem também de comer a palavra antes de pregá-la aos outros, tá? Jeremias capítulo 15 e Ezequiel capítulo 2. A palavra precisa fazer-se carne, né? E antes que possamos dá-la àqueles que dela necessitam, ela precisa se fazer carne. E ai do pregador e do professor, ou de quem ensina e passa, né,
que ensina a palavra sem encarná-la em sua própria vida. Só quando nos apropriamos da palavra é que podemos proclamar as promessas ou os juízos de Deus com fervor. Comer o livro aqui, esse gesto, né, essa ação de João, comer o livro, significa encher-se da revelação profética. E isso acontece porque João tem muito, mas muito o que profetizar, tá certo? Esse livrinho tem uma característica, né, aqui. Ele é doce, né, ao paladar e amargo no estômago, né? Versículo 9 e 10. E essa situação aqui se deve, a gente pode traçar um paralelo, né, com o que? Quando um menino judeu aprendia o alfabeto, ele escrevia as letras numa tabuleta de farinha e mel. Olha só que coisa interessante. E o professor ali que estava instruindo esse menino, ele ensinava o valor fonético de cada letra, tá? E quando esse menino fosse capaz de repetir o som das letras, ele tinha a permissão de comer as letras, uma por uma. E à medida que recordava de modo correto, né, ele ia comendo aquelas letras ali. Olha que coisa interessante, né? E o alfabeto era assim, né, para aquele menino, como o mel em sua boca, né? Interessante essa história aqui, né? Essa ilustração aqui, esse paralelo aí feito com essa situação. Porque a palavra de Deus, queridos, ela é doce como mel, ok? E não existe nada mais doce no mundo do que o Evangelho de Cristo. Mas logo que alguém se torna um cristão, começam os problemas. Vem o sofrimento, vem a perseguição, né? É só a gente se lembrar quando a gente falou dos 7 selos, né? Da perseguição ali nas igrejas, né? E quem quiser viver piedosamente em Cristo será perseguido, ok? Então, não deem ouvidos, não ouçam pessoas que dizem que os problemas acabam quando você se converte. Isso aí é a maior mentira, sabe? Isso aí foi a história mais mentirosa que o próprio Satanás colocou no coração de muitos que ficam falando isso. A doçura, ela não acaba, com certeza ela não acaba, mas ela é seguida de amargura. A conversão, ela desemboca em perseguição do mundo, ok? E o Evangelho é doce quando o experimentamos, mas ele é amargo quando nós vemos as implicações dele na vida daqueles que o rejeitam. E Jesus chorou sobre Jerusalém, Davi chorava, Jeremias também chorava e Paulo da mesma forma. Então, não é, sabe, Alice no País das Maravilhas, quando a gente aceita Jesus. Mas não deixem de servir ao Senhor, que às vezes as pessoas pensam assim, então eu não quero mais ser crente, não quero ser mais cristão. Não. Mas a verdade, ela precisa ser dita. Sim, a gente vai ter a proteção. Sabe? Você vai Senhor, se converter, né? A partir desse momento você vai experimentar, caminhar com Cristo Jesus. Você não estará mais sozinho. Você não estará mais sozinho. Mas os seus problemas continuarão lá. Você vai ter que enfrentar, você vai ter que encarar. Isso é o que muitos não falam. Eles só ficam ali no conto de fadas. E na hora que essas pessoas, sabe, que se
voltam para Deus, Deus toca no coração delas, né? No momento que elas começam a enfrentar essas coisas, vem isso aí que a Darlene falou. Ah, mas por que está acontecendo isso comigo? Né? Quando eu estava lá no mundão, quando eu estava lá fora, isso não acontecia. Isso não acontecia por quê? Porque você já estava fazendo a vontade daquele que rege este mundo. Ok? Mas a partir do momento que você começa a caminhar com Cristo, tem uma promessa na tua vida: olha, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, você não está sozinho, mas as lutas continuam, os problemas eles continuam e precisam ser enfrentados. Mas agora você não está sozinho. Tem alguém do teu lado para te ajudar, para te fortalecer, para te ajudar a encarar esses problemas, sabe? E muitas das vezes, a maior luta que nós travamos não é nem luta exterior, mas é uma luta interior, ou seja, é uma luta contra nós mesmos. Ok? Às vezes, o pior inimigo que a gente pode ter somos nós mesmos. Ok? Mas, além de Jesus, tem uma outra situação aí. A partir do momento em que você é alcançado pela graça de Deus, o Espírito Santo ele passa a fazer morada dentro de você. É mais uma ajuda que você tem. Tá bom, querido? É o nosso consolador. É o nosso consolador, o nosso ajudador. Amém. Tá certo? Então João é ordenado a continuar profetizando, versículo 11. E esse verso 11 determina o significado do pequeno livro. Ele é o quê? Uma reafirmação do ministério de João. O fim ainda não chegou, mas ele está às portas. Tá bom? A época final, os dias da sétima trombeta estão para começar. E nesse período, a cólera, a ira de Deus, ela será manifestada em proporções nunca vista antes. Olha o que aconteceu aí de fenômenos da natureza, né? Terremotos, enchentes, maremotos, tsunami, deixando ali um rastro de destruição. Isso não se compara com a ira de Deus que será manifestada. E à vista disto, a missão de João é mais uma vez confirmada. Após digerir o conteúdo do livrinho, João precisará profetizar. E é impossível comer o livro e ficar calado. É impossível guardar essa boa nova apenas para nós. E o anjo comissionou João a profetizar novamente. Ou seja, a sua obra não tinha terminado. Ele deveria profetizar não a vários povos, nações, línguas e reis, mas sobre ou a respeito de muitos povos, muitas raças, muitas línguas, muitas nações. E a profecia de João, ela deve alcançar o mundo inteiro, tá? E ainda no versículo 11, a gente, para fechar aqui, né, versículo 11 revela que o trabalho da igreja continua. E este evangelho ele precisa ser pregado ao mundo inteiro com rapidez, porque o juízo já se aproxima e não tardará. A tarefa é urgente porque o juízo é iminente. Ok? Queridos, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo possa ter falado ao teu coração nesta noite, que o Espírito Santo possa ter aberto os teus olhos nessa noite, e principalmente para essa questão aqui, de se pregar o evangelho genuíno e verdadeiro, porque o juízo
se aproxima. E quando eu falo que o juízo se aproxima, não é porque a gente vai falar sobre o juízo daqui a pouco, mais algumas lives à frente. É porque os acontecimentos neste mundo já nos mostram isso. E a porta da graça está fechando, né? A porta da graça ainda está aberta. Está aberta, mas creio que ela está e se fechando. Um dos sinais, né, que isso vai acontecer, ou seja, essa porta ela vai se fechar, é o arrebatamento da igreja. Porque o Espírito Santo também não ficará nesta terra. Nós somos o templo do Espírito Santo. Se o templo do Espírito Santo ele é arrebatado, o Espírito Santo vai junto. Não tem sentido, não tem lógica o Espírito Santo permanecer nesta terra se os templos eles foram arrebatados. E os templos somos nós. Ok? Então este é o sinal. A partir deste momento, quando o Espírito Santo ele sair da terra e a igreja for arrebatada, a porta da graça estará fechada. A porta da graça estará fechada. Acabou as oportunidades. E o ser humano acha assim, vai dar tempo. Né? Vai dar tempo, ainda dá tempo. Ah, vai dar tempo. Nem que eu saia correndo, a porta está fechando, eu saio ali quando tiver acontecendo isso, eu dou uma acelerada e olha. E saio entrando antes de olha, fechar. Não corra esse risco. Não corra esse risco. Aproveite as oportunidades que estão sendo dadas. Os avisos, as trombetas que já estão sendo tocadas. O juízo parcial de Deus, que nós já estudamos anteriormente. É Deus avisando, olha, ainda há tempo, ok? Ainda há tempo, amém? Que Deus te abençoe nessa noite, querido. Muito obrigado pela tua participação, tá? Se Deus quiser e assim permitir, estaremos aqui no próximo sábado falando do capítulo 11. E a partir do capítulo 11, meu querido, a chapa vai esquentar. Não é igual ao metrô, não. Não é igual ao metrô, exatamente, Alberto. Não é igual ao metrô. Não é tempo de sair correndo e mandando segurar a porta, não. O metrô é assim, segura a porta e o outro vai, segura, mas não vai ter jeito não. Amém, querido? Deus abençoe. Que Deus te abençoe. Espero você aqui na semana que vem e a partir aqui desse capítulo o negócio ele vai estreitar de uma forma em que se o Espírito Santo que o Espírito Santo, melhor dizendo, ele possa abrir ainda mais os nossos olhos, sabe? E tocar lá no profundo mesmo da nossa alma, sabe? Do nosso coração, para que a gente possa se agarrar, sabe? E se possível for pedir que Jesus nos amarre a Ele, sabe? Para que a gente possa viver tudo isso aqui, todas essas promessas que Deus ele tem para os seus. Amém? Que a gente possa ser achado nele. Amém? É o desejo aqui do nosso coração. Tá bom, querido? Obrigado aí mais uma vez por todos que participaram aqui. Pessoal que vai entrar mais tarde, vai assistir mais tarde. Olha, compartilha essa live. Se você ainda não fez, se inscreva lá no nosso canal, sabe? A gente não pede Pix aqui, a gente não pede oferta, não pede contribuição. A única coisa que a gente pede e que você nos ajuda muito, você não tem noção dessa ajuda, que é se inscrever no canal Eclesia. O link do canal está aqui. Eu sei que eu estou devendo alguns vídeos lá de alguns estudos anteriores que ainda não foram postados, né? Vou procurar fazer isso amanhã, tá?
atualizar lá o canal com todos os vídeos, incluindo o de hoje, tá bom? Mas se inscreva no nosso canal, lá no Eclesia, tá aí o link na chamada desse vídeo, né? Compartilhe esse estudo, abençoe outras pessoas. Quando você se inscrever no canal, ativa o sino de notificação, tá bom? E senta o dedo lá no like, tá? Quanto mais like tiver os vídeos, mais o YouTube ele vai recomendar o canal e os estudos para uma pesquisa, porventura, que está sendo feita a respeito de estudos bíblicos, enfim, sabe? O YouTube ele vai recomendando e vai ranqueando o canal. Isso nos ajuda a o quê? A ganhar dinheiro? Não, a gente não ganha nada no YouTube, tá? E nem aqui também. Isso ajuda a gente a fazer, a propagar o evangelho do reino. Tá continuar bom? fazendo a obra de Continuar Deus, né? fazendo a obra de Deus, tá? Ao qual Deus nos comissionou. Você conhece a gente alguém tá que fazendo. precisa ouvir a palavra de Deus? Sempre tem alguém que precisa. Então você manda para esse teu amigo, que com certeza o Senhor vai tocar no coração. Amém? Então faça isso. É a sua ajuda, sabe? Fazendo isso você estará contribuindo e muito para essa missão aqui, tá bom? Obrigado aí mais uma vez a todos. Olha, domingo. Ótimo domingo, uma ótima semana. Que Deus possa suprir todas as tuas necessidades em Cristo Jesus, tá bom? Uma semana de vitórias. Uma semana de vitórias para você, de conquistas, tá bom? Não estou profetizando nada aqui, apenas é o desejo do nosso coração, amém? Ainda que você tenha que enfrentar nessa semana lutas e dificuldades, e todos nós temos isso. Saiba, o Senhor está ao seu lado. Deus, né? O Filho de Deus está contigo. E o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele habita dentro de você, tá bom? Para todos esses momentos aí, tá bom, gente? Obrigado aí a todos, um beijo, coração de todos. Muito obrigado, graça e paz e boa noite. Boa noite.